Quem é melhor, LeBron ou Luka? Porque... Luka. Então, eu concordo. O Luka chega melhor pros playoffs, né? Acho que o Luka tá... E, cara, assim, nesses últimos jogos, o Luka parece pra mim que... Parece que esses últimos 3 jogos, eu vou só falar, 32 pontos, 34 pontos, 31 pontos. Acho que o Lakers tá começando a depender mais do Luka do que eles dependem do LeBron. Com certeza. Fala galera, mais um Tijoladas começando aqui comigo e com o Marcos Araújo. Hoje a gente vai ranquear quais são os jogadores que chegam melhor pra esses playoffs. Eu tenho umas opiniões que podem ser polêmicas, Marcos. Eu sei, você sempre tem. Então nós vamos olhar aqui, basicamente, todos esses jogadores aí, galera, é o top 30 em melhor player efficiency, eficiência geral. Então nós pegamos os 30 melhores jogadores que estarão nos playoffs. Estamos gravando isso antes dos playoffs acontecer, então talvez tenha um time aqui que cai por algum motivo, mas geralmente pegamos os 30 melhores player efficiencies dos jogadores que estarão nos playoffs, que nós acreditamos que estarão lá, e vamos ranquear quem é os 3 melhores até os 3 piores. Pois é. Assim, não necessariamente vão ter 3 piores, assim. São os 30 melhores jogadores. Dentro daquela realidade ali, né? Ninguém ali é ruim exatamente, mas a gente tem que se posicionar e escolher quais são os 3 piores entre esses 3. Exato. Então nós temos 3, que vai ser os melhores. Aí nós temos 7, que vai ser os craques. Então basicamente as 2 primeiras filas ali, né? As partilheiras são os top 10 jogadores que nós achamos que está nesse playoffs agora, de 2024, 2025. Pois é. Nós temos acima da média, que é basicamente no nível, no meio ali. Nós temos um bom jogador, que é bom. Lembrando que todos esses caras são bons. Pois é. E os 3 piores, basicamente os bagres desse top 30 aí, de melhores eficiências dos jogadores. Até que dá pra caçar alguém ruim ali, né? Eu já tenho um nome que eu acho que assim, eu jogo aí, mas é o jogador que você gosta e eu não gosto. Eu então... gosto. Eu já sei que é. Vamos começando agora? Vamos começar pelo Jaren Jackson Jr., Memphis Grizzlies. Tá sendo um pilar defensivo e ofensivo da equipe. Algumas pessoas como você dizem que ele é o principal jogador desse Memphis Grizzlies que tá ali no topo do leste, no topo do oeste, né? Jaren Jackson Jr., só para trazer uns números dele aqui, 22.4 pontos por jogo, 5.6 rebotes por jogo, 2.1 assistências por jogo. E, inclusive, esse número de rebotes dele é bem menor que eu imaginei, cara, 5.6. É que, assim, esse é o tipo de jogador que você não vai olhar para as estatísticas e perceber a importância dele dentro de quadra. Até o Ja Morant, que é do próprio Grizzlies, eu também sinto que tem esse impacto. Olha, eu acho que ele chega numa certa ascendente aí, de confiança mesmo, porque não é só você que tá vendo ele como o principal jogador do Grizzlies. Eu tenho visto muita gente falar isso. Eu acho que ofensivamente tá tendo basicamente a melhor temporada dele, ele tá igualando o número de pontos na temporada passada, que é 22.4 pontos por jogo, mas defensivamente, ele já foi o Defensive Player of the Year uma vez, lá em 2022-23. Eu acho que esse ano ele está ali como candidato também, com o Dyson Daniels, com o Draymond Green, que entrou agora na conversa também. E, cara, assim, eu acho que ele é o jogador que é mais consistente, 65 jogos jogados também na temporada já, então ele já qualifica para todos os prêmios ali. Cara, pra mim, é difícil, porque assim, você tem muitos bons jogadores. E, galera, eu acho que nós vamos jogando jogadores aqui e vai mudando, vai mudando. A gente sempre faz isso. A gente coloca em um, depois bota em outro, depois a Luísa ali, que é a nossa produtora que tá organizando, fica bolada com a gente, sabia? Mas isso é problema dela. Eu coloco ele em... Bom jogador. Vamos ser sinceros. Bom jogador, porque ele ainda não tá com essa moral toda e nessa lista ainda tem muita gente grande. Eu não consigo colocar um cara com 22 pontos por jogo, 5.6. Para de se apegar às médias. Basquete é dentro de quadra. Olha, é a única coisa que eu posso colocar e comparar com os outros. Tá? Então, assim, um cara que tá 22, menos de 6 nessa rebotes, situação 12 que eu concordo com você, eu não vou implicar. Tá, mas... I like. Próximo jogador, Jimmy Butler. Eu acho que tá na hora das polêmicas começarem. Jimmy Butler, só para trazer aqui os números dele, 17 pontos por jogo, 5.6 rebotes por jogo e 5.5 assistências por jogo. Bom considerar que essa média está sendo puxada por aquele tempo que ele passou no Miami Heat, que sem querer jogar, né? Ele entrava de sacanagem, vamos falar a verdade. Chegou no Golden State Warriors, mudou o patamar do time, mudou a expectativa do time, mas eu ainda acho que... Eu não sei, cara. Eu não sei se eu colocaria ele acima do Jaren Jackson Jr., não. Hoje, quem você preferia no seu time? Jaren Jackson Jr. ou... Não olhando posição ou nada assim, só olhando igual talento. Só olhando pro que estão fazendo nessa temporada? E é essa temporada, não Jimmy Butler
Cara, não, 2019, eu iria no Jaren Jackson Jr., mano. Ele tá sendo um pilar defensivo e ofensivo pro Memphis Grizzlies. O Jimmy Butler, eu acho que ainda precisa se provar depois do que ele fez no Miami Heat. Depois da saída conturbada dele do Miami Heat. Ele precisa provar que pode chegar nos playoffs e fazer mais uma campanha legal. Concordo. Eu coloco o Jaren Jackson Jr. em frente do Jimmy Butler. Show. Olha, o Jimmy Butler tem... Ele tem uma possibilidade que ele pode ser um dos piores. Tem sim. Inclusive o Jaylen Brown, que é o próximo ali da nossa lista, você vai ser ótimo pra falar sobre isso. Tá fazendo uma temporada caótica. Nada credencia ele como um dos grandes jogadores desses playoffs por enquanto, não. Jaylen Brown, também para trazer os números deles, não são números... Os dois que nós citamos agora, assim, não tem esses números expressivos. Jaylen Brown, 22,5 pontos por jogo, 6 rebotes por jogo, 4,6 assistências... Cara, é um cara que eu venho criticando bastante como um torcedor do Celtics. Só para quando nós estamos gravando esse vídeo, os últimos 3 jogos dele, 9 pontos, 8 pontos, 10 pontos. Craque. Não, e é o que a gente tá falando, ele tá numa descendência. Ele tá numa descendência. Decente. Decente, não sei se existe. Decente Descendência? Não sei, você que é o brasileiro aqui. Numa queda. Ele tá numa queda. E, cara, se você ver essas últimas 3 temporadas, só pra falar em queda mesmo, 26,6 pontos em 23, 23 pontos em 24, 22 pontos nessa temporada. Então, ano após ano, ele tá reduzindo mais e mais a pontuação dele. E ele tem que se provar, né? Porque ele vem de um Finals MVP. Ele precisa se provar, assim, no sentido de, eu sou isso tudo mesmo. Diria isso. Eu coloco ele acima da média nesse momento só porque eu ainda acredito que ele é um jogador two-way muito bom. Igual ele vai marcar alguns jogadores, mas, cara, assim, ele tá flertando ali com um bom jogador também. Tá flertando. E assim, eu vou te falar, mano, nesse momento da temporada, se fosse o contrário, se fosse o Jaren Jackson Jr. que tivesse ganho o título, ele que estaria acima, assim. A gente tá pegando mais a história do Jaylen Brown pra respeitar ele do que o que ele tá fazendo agora, porque ele realmente tá sendo um peso... Nem diria peso morto no Celtics, porque peso morto não atrapalha. Assim, ele marca mais pontos em termos de média agora. Ele tem mais pontos por jogo do que o Jaren Jackson Jr., tem mais rebotes por jogo do que o Jaren Jackson Jr., tem mais roubo de bola do que o Jaren Jackson Jr., então nessas principais estatísticas, até tem mais assistências. Né? Então, assim, ele tá melhor que o Jaren Jackson Jr., mas, cara, para ser um Finals MVP, eu esperava muito mais do que o Jaylen Brown nessa temporada. Eu, como torcedor do Celtics, olho para ele como... Quero mais dele. Eu espero mais dele. Tatum... Um dos melhores. Um dos melhores. Tatum chega nesses playoffs, cara, assim, fazendo a melhor temporada da carreira, na minha opinião. Nem sei se estatisticamente mas em bola jogada é. Quem assiste ele em quadra quem vê a confiança dele sabe que é. E, assim, o Tatum vai chegar nesses playoffs mordido do ano passado. Eu tenho certeza disso. Ele tá com 27 pontos por jogo, 6 assistências e basicamente 9 rebotes, uma roubada de bola, quase um toco por jogo também. A média de... Cara, geral, aproveitamento dele melhorou nessa temporada também, das últimas também. Então, assim, é um jogador que é two-way também, joga na defesa, joga no ataque. E é o cara de confiança do Celtics, né? Quando precisa da cesta, quem que eles vão entregar a bola é o Tatum. Eu coloco ele nos melhores agora, mas talvez nós descemos ele ou vamos ver como vai ser, mas com certeza... Mas eu te falo que eu acho difícil 3 jogadores ficarem na frente do Tatum nessa tabela aí, viu? A única coisa que eu acho que pode machucar ele foi que ele torceu do tornozelo agora, né? Então, assim, talvez isso afeta um pouco do jogo dele, nesses jogos iniciais dos playoffs, mas eu acho que ali nas semifinais, até dependendo de quão longe o Celtics vai, ele vai ser o cara que... Mas te falar, você não acha um pouco estranho essas lesões acontecendo todas agora, justamente na véspera dos playoffs e todo mundo pra voltar só em abril? Cara, tem o Brunson, o Tatum, eu sou a favor, o Shea, né? Tem que descansar o mesmo. Luka, tem que todo mundo descansar, não tô nem aí. LeBron. Karl Anthony Towns, esse é do meu time, hein? Fala dele. Cara, o Karl Anthony Towns, eu acho que no início da temporada eu esperaria mais dele. Ele estaria um pouco acima nessa lista. Hoje, ele tá ali no acima da média. Ele estaria nos craques, assim, se essa lista fosse feita em dezembro. Hoje ele tá no acima da média. É um jogador que impacta muito ofensivamente, mas que também aquilo. Vai te fazer 40 pontos e entregar 38. Então,
Não fica tão positivo essa soma assim. E nesse fim de temporada ele tá pontuando até menos do que ele vinha pontuando no início. Karl-Anthony Towns, 24,5 pontos por jogo, 13 rebotes, 3 assistências por jogo. Cara, o Karl-Anthony Towns, eu acho que, pra mim, ele tá em craques. Craque, você acha? Eu colocaria em craques porque, assim, é um cara que vai entregar... Assim, ele vai ter vários jogos ali com 25 e 15 nesses playoffs. Então, assim, um jogador que consegue contribuir 25 pontos, 15 rebotes, 4 assistências, ele chama atenção também, ele espaça a quadra. Então, eu acho que ele tem muitos pontos positivos. O ponto negativo dele é que ele é soft. Ele é soft. E ele não chama responsabilidade quando ele precisa chamar. Ele reclama bastante, ele tem aquela carinha de... Eu vou te falar, ultimamente ele tá até menos chorão, mas... Eu colocaria ele em craque, você colocou aonde? Eu botaria ele acima da média, mas pode ser um pouco do clima de um torcedor que tá vendo ele tirar um pouco o pé nesse pós-All-Star, principalmente, assim, ele tá tirando um pouco o pé, isso é perceptível. Tem bolas que ele brigava no início da temporada, que eu vejo que ele não tá dando mais tanta importância. Mas você acha que assim. isso é... Então pode até ser por isso, porque eu acabo assistindo todos os jogos dele. Então você assistindo todo dia o cara, às vezes você pode ter essa sensação. Mas, de fato, ele no início da temporada com certeza estaria em craques. Só que, cara, eu acho que pra playoff, pensando no ritmo de playoff, ainda vai ter gente na frente dele aí, cara. Mas deixa ele no craques. Podemos colocar ele no craques por agora. Eu acho que ele vai cair disso aí, mas tudo bem. Ó, por exemplo, Kawhi Leonard é o próximo. Eu acho que ele tá acima do Karl-Anthony Towns chegando nesses playoffs. Então, Kawhi Leonard, nessa temporada, 20 pontos por jogo, 5,6 rebotes por jogo, 3 assistências também. O Kawhi Leonard que nessa temporada, nesse ano agora, jogou 28 jogos. Começou a jogar do meio da temporada pro fim. Então, assim, não temos muitos jogos em que ele jogou, mas, cara, assim, é um cara que... Esse número de 20 pontos por jogo também é um pouco baixo para ele. Mas é um cara que você pode depender e você sabe quando o negócio aperta ali, ele vai entregar. E ele vem tendo uma consistência muito interessante, porque às vezes a gente pega esses 20 pontos por jogo e tira como algo, é pouco. Mas ele faz quase todo jogo isso. É todo jogo 20. Ele te garante aqueles 20, 25, 20, 25, 20, por isso 25. que chama uma média por jogo. Não, bobão. A média pode ser puxada por algo que tá lá em cima. Às vezes quando ele faz muito ponto, é muito ponto. Mas você vê isso média igual, puxada pra cima. igual o Karl-Anthony Towns, você vê... Não, mas eu entendo, sim. Lógico que você entende. Você sabe matemática. Que apareceu. É igual o Jaylen Brown, né? Eu tô falando assim, tem alguns jogos com 7, 8, 10, aí tem alguns com 35. Exato. Então... O Kawhi não. O Kawhi é aquela média ali, é a realidade dele, mano. Ele não vai te entregar muito menos que aquilo basicamente ali. 18 a 23, ele tá ali. E quase sempre beirando ali seus 7, 8, 10 rebotes às vezes. Cara, ele tá mostrando que tem bola pra entregar nesses playoffs. Melhor ou pior do que o Karl-Anthony Towns? Eu colocaria ele na frente do Karl-Anthony Towns, porque o buraco que o Karl-Anthony Towns abre na defesa, em playoff é muito mais grave. Muito mais grave. E o Kawhi é muito bom na defesa. O Kawhi é, um dos melhores defensores que eu já vi. Eu milito contra Não, o Karl-Anthony Towns. eu concordo. Agora nós temos Kevin Durant, que o Suns não ajuda, né? O Suns não ajuda o Kevin Durant, mas nós estamos avaliando só o Kevin Durant, só o jogador, que nesse momento está com 27 pontos por jogo, 6 rebotes, 4,5 assistências. Cara, eu acho que essa temporada do Kevin Durant é uma das mais subestimadas pela liga por causa do Suns. Igual por causa do time. Igual se fosse Kevin Durant e... Mano, se o Kevin Durant estivesse no Lakers, se o Kevin Durant estivesse no Warriors, no Knicks, no Celtics, no Heat, qualquer mercado grande, e um time que tá performando, não falando que o Heat tá performando, mas ele estaria, mano, cogitado a MVP. Real. Que o cara tá jogando muito, defensivamente tá jogando bem. Eu coloco ele em... Não sei, assim... Cara, ele tá com uma consistência. Pra mim tá na frente do Kawhi. Com certeza. Ele tá chegando nessa pós-temporada com uma consistência de ter feito 27 pontos de média a temporada inteira, praticamente. O cara tem 37 anos, quase 40 anos de idade. É uma longevidade muito subestimada. O Kevin Durant chega no auge, por incrível que pareça, aos 40 anos de idade, praticamente. 53% de aproveitamento, 43% de aproveitamento de bola de 3.
Ele tá jogando muito. Ele tá na frente do Kawhi, com certeza. Eu acho que o Durant tá sendo subestimado. E se tem um motivo pra eu não descartar que esse Suns pode fazer alguma coisa, é o É por Durant, causa mano. dele. É o É Durant. literalmente por causa dele. Porque se fosse qualquer outro ali dessa lista até agora, no lugar do Durant nesse Suns, esse Suns não teria chance nem de play-in se bobear. E, cara, e como ele tá literalmente carregando o Suns. Pô, tá carregando, Ó, exatamente. eu talvez ouvi uns 15 jogos do Suns nessa temporada e, cara, você vê o Bradley Beal aparece, desaparece. O Booker aparece, desaparece. Mas o Kevin Durant é a única coisa constante que você pode confiar no Absurdo. Suns. Ó, tá vendo? Como eu tô te falando que tá encaminhando pro Karl Anthony Towns cair ali, vai acontecer, cara. Vai acontecer. Agora nós temos King James, LeBron James com 25 pontos por jogo, Esse vai 8 dar merda. rebotes por jogo e também 8,4 assistências por jogo. Jogou em 60 jogos, Muito, né? então é até um número bom pra ele, que teve algumas lesões aqui. E, cara, tá indo bem também, assim, aproveitamento de quadra, 52%, bola de 3, 38%, então tá jogando bem, King James sempre entregando. Eu não consigo colocar ele abaixo de craques, então Difícil, né? Porque olhar pras prateleiras que a gente vai ter ali no acima da média, se a gente já colocou o Jaylen Brown, vai ser jogadores do nível do Jaylen Brown. sim. O LeBron não tá no nível do Jaylen Brown nessa temporada. O LeBron, apesar de envelhecido, entrega triple-double, entrega double-double. Se o LeBron tivesse num time um pouquinho melhor, a gente entenderia como o papel dele é essencial. sabe? Como Mano, ele é um 25, jogador- 8 e 8 Exato. é número de quase, igual você falou, quase triple-double, é número de MVP, real. Exato. E olhando Quem tá melhor pra você, o LeBron ou o Kevin Durant? Durant. Cara, eu acho que o Durant. Assim, eu não sei. É difícil avaliar isso porque eu acho que o LeBron tem um time melhor que o Durant, por exemplo. Sim. Não, isso todo mundo sabe. Fato. Isso é E fato. aí você vê a média do LeBron ser abaixo, um pouco abaixo do Durant, por exemplo. Mas não, só em pontos. Não. É só 2 pontos. Né? Sim. Então, assim, não é Só nada... 2 pontos é fácil. 2 pontos de média é coisa pra caramba. Mas, Considerando assim, o alto nível dos dois é muita coisa. mas LeBron mais assistência, mais rebote. Não, sim, exato. Tipo, o Durant, ele continua sendo o scorer do time. O LeBron tá começando a jogar pro time. Isso desde o início da temporada, desde que tava com o Anthony Davis. Já até comentei aqui que o LeBron foi a primeira temporada da carreira que o LeBron não foi o cara do time que mais ficou com a bola, Sim. se eu não me engano. Utilidade, né? Isso. E também a primeira temporada que o LeBron não foi o melhor jogador do time. O LeBron tá acima do Durant, gente. O LeBron tá acima do Durant. Ele tá. LeBron Ele tá tá. acima do Durant. Vamos ser sinceros. O Durant continua sendo o melhor scorer, mas como jogador, como continua jogador- atrás do LeBron. E eu Assim, acho que o o LeBron mas- chega bem pra esses playoffs, a gente tem que considerar também. Pô, chega com uma novidade com o Luka no time, né? Pelo amor de Deus. Você chega com Porque eu acho que ele tem mais gás. ânimo, porque assim, ele tem a esperança de ganhar. O Kevin Durant, eu acho que ele tá assim, deixa eu marcar meus pontos aqui, Pois é. uma expectativa zero do time dele. Mas eu diria que o Kevin Durant tá melhor na defesa do que o LeBron, porque eu já vi vários jogos nessa temporada que o LeBron, assim, Não, o LeBron tá pungando demais. tem umas bolas nas costas que ele leva. Assim, Teve uma época da temporada ali que ele melhorou entre janeiro, fevereiro, mas, cara, março, depois que ele voltou de lesão aí, ó, foram poucos jogos, a amostra é pequena, mas eu tô revendo muito o LeBron que eu via no começo da temporada, tomando bola nas costas, se posicionando errado, fazendo trocas erradas durante a marcação. coisa que ele nunca fazia Nunca, antes. nunca. Então, assim, Totalmente reconhecível na defesa. Acho até que por esse lado a gente poderia dar frente pro Durant. Agora nós temos Luka Doncic com 28, e claro, assim, sempre quando eu tô dando esses números, eu tô pegando assim, ponto 5 pra cima, tô falando número pra cima. Então, 20, igual o Luka, 27,7, vou falar 28 pontos. 28 pontos, 9 rebotes, 8 assistências por jogo. Os melhores ficam lá em cima. Quem é melhor, LeBron ou Luka? Porque, Luka. então, eu concordo. O Luka chega melhor pros playoffs, né? Acho que o Luka tá... E, cara, assim, nesses últimos jogos, o Luka parece pra mim que... Parece que esses últimos 3 jogos, eu vou só falar, 32 pontos, 34 pontos, 31 pontos. Acho que o Lakers tá começando a depender mais do Luka do que eles dependem do LeBron. Com certeza. Porque o LeBron... E isso cara, tava o quase LeBron- acontecendo até com o Anthony Davis, tava lá. Sim, Tem vários exato. jogos que Isso que eu ia falar. O LeBron, ele tá nessa temporada de, cara, não se dedicar tanto a pontuar. Ele tá jogando mais pro time do que ele costumava jogar. Não que ele não jogasse pro time antes, muito pelo contrário. Sim.
Eu acho que depois nós podemos ranquear os melhores ali em cima, Sim, nós podemos sim, deixar ali com o Tatum e o Luka por agora. Nikola Jokic... Os Cara, melhores, né? Assim, falar o quê? pô, não sei, Como cara. assim, não? Eu não sei. Você tá zoando comigo. Mano, Cara, Nikola é que Jokic, assim, deixa eu só falar aqui. tá recheando demais aquele topo ali. 29 pontos por jogo, Sim, 13 não, rebotes, eu 10 sei. assistências. Eu tô falando merda, peraí. Você pode falar O que eu merda. quero, o que eu quero dizer, bota ele nos melhores ali. O que você vai falar que ele não merece estar ali? Nós sabemos que, cara, tem 5 jogadores que nós vamos colocar nos Cara, melhores. eu não sei o que passou na minha cabeça no momento que eu pensei isso. Tá tudo gravado, todo mundo vai xingar você. Tem 5 jogadores que nós vamos colocar nos melhores que eu já sei quem são. Aí nós vamos ter que descer mais. Ok. Aí Então vamos ter você que descer tá 2. querendo jogar 5 ali depois desse. Tudo bem, tudo Porque bem. É que tem- eu tava tentando. Justamente, só tem mais espaço pra mais um. E tem um ali que eu acho que tem que estar. Sim. Entendeu? Tem 2 ali que eu acho que nós Exato. vamos discutir. Vamos discutir Exato. quem é o top 5. E é bom a gente também pegar essa referência. Como é que o cara tá chegando pros playoffs? Ele tá chegando bem? Tá chegando saudável? E nós não podemos falar. Cara, o último jogo do Jokic, 40 pontos, 13 rebotes, 9 assistências. Não, isso que ele tá voltando de uma lesão recente aí. Então, o cara é um dos melhores. Agora nós temos Rudy Gobert. Rudy Gobert. Cara, eu vou ser bem honesto contigo. Eu vejo o Rudy Gobert chegando como um jogador, um big, que vai ser mais importante do que o Karl Anthony Towns. Wait, what? Quê? O Rudy Gobert. vai Rudy ser um Gobert, 11 big. pontos, 10 rebotes, 2 assistências. Olha só, você vai Eu ficar tô falando pegando pra essa- todo mundo, então eu vou falar dele. também. Amigão, melhor defensor da história da NBA. Para de falar isso. É o Você vem aqui melhor. todo Mano, vídeo reclama fala com a liga. Manda um fax pra NBA. Procurem o número aí do fax da NBA pra Eu ele consigo mandar um falar fax. 5 melhor do que ele agora. Defensor? Defensor do que ele. Agora? Agora, nesse momento. Você manda seu fax pra NBA. Ah, tá. Achei que Ah, você sim. ia falar o meu... Quer o número? Você quer, Quer ligar? Você quer 5 defensores melhor que o Rudy Gobert agora? Eu vou te falar aqui, você pode falar, vai. Fala aí, quais são os 5? Kevin Garnett. Tem menos prêmios do que ele. Tô nem aí. Ben Wallace. Tem menos prêmios do que ele. Kawhi Leonard. Tem menos prêmios do que ele. Gary Payton. Tem menos prêmios do que Hakeem ele. Olajuwon. Tem menos prêmios do que ele. Michael Jordan. Tem menos prêmios Tô do que nem ele. aí. Ah, tá. Prêmio- Então, o choro é prêmios, livre, prêmios. liga pra NBA se quiser reclamar. Rudy Gobert é o melhor defensor, pilar defensivo desse time do Minnesota Timberwolves, que tá crescendo muito. Peraí, você quer colocar ele em frente do Cat? Porque eu tava literalmente pensando em colocar ele nos piores. Maluco! Mano, eu não consigo colocar um jogador que é literalmente o defensor do ano e ao mesmo tempo é caçado no ataque. Cara, eu já te expliquei Pra isso várias pontuar contra vezes. Em algum momento ele vai ter que parar de pipocar nos playoffs. Tá chegando pra mim numa das temporadas mais, assim, que eu vejo que ao redor dele, existe um time que tá funcionando. Você prefere o JJJ ou o Rudy Gobert no seu time? Bota ele nos piores. Obrigado. Coloca ele nos os piores. aí. discussão, cara. Você já deixou todo mundo puto já, então já chegou lá. Se a gente Cheio, só o sair próximo. batendo aqui, pá. Mas eu vou... Não, peraí. Peraí, O Jimmy Butler tem que cair ali logo, então. Porque o Rudy Gobert é melhor que o Jimmy Butler, desculpa. Agora eu tô falando sério. Porra, agora eu tô falando sério, peraí. Olhei ali, pô, não dá. O Jimmy Butler é pior que o Rudy Gobert? Chega pros playoffs, pior sim. Eu prefiro o Jimmy Butler. O Jimmy Butler jogou bem esse ano contra times fracos pra caramba. Fracos pra caramba. Sempre que pega um adversário um pouquinho melhor, ele é inútil. Desculpa dizer isso, mas é. O Rudy Gobert, mano, com todo respeito, é o pilar defensivo de um time que tá crescendo muito na reta final dessa temporada. Tá vindo com o Anthony Edwards, ele entendeu o papel dele no time. Julius Randle também entendeu o papel dele no time. É um time que tá funcionando e o Rudy Gobert é uma peça essencial. O Jimmy Butler chegou agora nesse Warriors aí, cresceu naquele hype ali de e o time tá animado, o Draymond Green tá feliz, o Curry se animou um pouquinho mais. Você acha que isso é o suficiente pra botar o Jimmy Butler ali acima do Rudy Gobert? Eu não acho. Eu acho que sim, cara. Eu não sei, assim, o Jimmy tem mais sucesso em playoffs do que o Rudy Gobert também. Mas a gente tá avaliando como eles chegam agora. Isso é verdade. Agora. Você não mentiu. O Rudy Gobert chega melhor que o Jimmy Butler. Mas o Jimmy Butler ganhou uns 15 dos últimos 20 jogos. O Hornets, aí depois pega o Jazz, aí depois pega o Washington Wizards, aí depois pega o Bobcats de 2011. E o Rudy Gobert tá marcando seus 10 pontos e 10 rebotes ali. Mas você acha que a Contra- função do maior defensor da história da Para. NBA é pontuar?
É isso que eu tô entendendo? Você acha que ele tem que pontuar? Eu não consigo pensar quando você fica falando essas coisas. Eu sou muito hater do Rudy Gobert, não tô nem aí. Eu tô falando sério, mano. Rudy Gobert é melhor que o Jimmy Butler. Mas eu vou te falar uma coisa. Nem precisa mexer, porque o Jimmy Butler vai cair ali depois. Não, exatamente. Não precisa nem mexer. Próximo. Shea, 33 pontos por jogo, 5 rebotes, 6 assistências. Os melhores. Não vamos tomar muito tempo aqui. Lembrando que 2 vão ter que descer. Só 3 que podem ficar ali em cima. Agora, isso aqui vai ser polêmico. Bom jogador. Steph Curry. Bom jogador. Steph Curry nessa temporada, 24 pontos por jogo, 4 rebotes por jogo, 6 assistências. Bom jogador. Bom jogador? Bom jogador. Não, ele tá em frente do Jaylen Brown. Bom jogador. Atrás do Jaylen Brown, então. Tá. acima da média. Acima da média. Acima da média, atrás do Jaylen Brown. Cara, assim, nós não podemos colocar o... Cara, mas fala a verdade. Você sente que o Curry tá vindo pra fazer um playoff incrível? Cara, eu acho que sim. Eu realmente acho que na cabeça dele, essa é a última dele. Tá. Não a última dele, mas assim... Eu não vou te dar corda pra você botar ele em craques de jeito nenhum, tá? Não, porque tem muito jogador E tem que bom descer ali. o Kawhi ali. A gente tá... Vamos aqui descer. discutindo, mano. A gente tá isso que é ao vivo. entendendo. Isso que é ao vivo. Ao vivo ninguém faz. Essa lâmpada tá quente pra caralho aqui do meu braço, assim, tá quente aqui, tem só luz aqui dentro. Assim, eu preferia o Steph Curry no meu time do que o Jaylen Brown. Então eu acho que o Steph fica na frente do Jaylen. E, cara, assim, o Jaylen, ele tá oscilando muito. O Curry caiu. Mano, a lesão do Curry foi feia aí, recente. Ele vai voltar, a gente não sabe em que ritmo ele vai voltar. Eu não senti o Steph Curry num ritmo muito agradável na maior parte da temporada, depois que o Jimmy Butler chegou. Realmente, tá falando isso só porque ele marcou 50 contra o seu time lá no Garden, né? Esse ano? É. Marcou? Ele marcou 50. Ele fez 50 pontos em algum... Não, o Curry não fez contra 50 o Knicks. Nenhum. Contra o Knicks. É que foi carnaval isso, eu tava tava vendo a Portela desfilar. Graças a Deus. Mas ele marcou 50 pontos contra vocês dentro da sua arena. Isso literalmente não aconteceu. 28 pontos? Deixa de ser causeiro, cara. Isso foi... E eu aqui caindo na tua. Eu não vi o jogo, eu pensei, pô, será que ele tá certo? Será que ele tá falando? 28 pontos que ele fez, cara. Esse é o limite dele nessa temporada, mano. Ele tá batendo 30. Às vezes num jogo mais espetacular ele bate uns 40. Agora eu vou ter que ver isso aqui, porque isso aí é mentira pura. Cara, se batesse 50 contra o Knicks, eu saberia. Os torcedores do Warriors não deixariam eu não saber disso. Não deixariam. Eu te garanto. Esse negócio tá tudo errado aqui. Continuando, mano. Vamos para cá. Vamos falar mais Steph sério. Em frente do... vamos falar sério. O Steph Curry é melhor que o Jaylen Brown. É melhor que o Jaylen Brown. Vamos e, pô, mano, sério. vou te falar. O Kawhi não tem credencial pra gente dizer que ele tá melhor que o Curry nessa temporada também, não, mano. Se a gente pensar bem. Eu acho que o Kawhi a gente tá superestimando ali pelo momento. Vamos... Cara, é quase certo que vamos descer o Kawhi e o Cat. Vamos descer o Kawhi ali atrás do Jaylen Brown, mano? Com todo respeito. Eu acho que o Kawhi, pô... Você tá lúcido do nada? É que eu queria discutir, cara. Você sabe que eu venho aqui pra render discussão. Não venho aqui pra ter razão. Eu venho aqui pra render debate. Pra vocês aí do chat ficarem felizes, comentários aí me xingarem. Mas vamos falar a verdade, pô. O Kawhi Leonard não tem nenhuma credencial que bote ele acima do Steph Curry nem nessa temporada. Então, Kawhi atrás do Karl Anthony Towns ali? Atrás do Karl Anthony Towns. Eu tô botando pilha no Karl Anthony Towns aí de sacanagem também. Coloca o Kawhi atrás do Karl Anthony Towns. No acima, o último lugar. Bota ele atrás ali. E boa. puxa o Karl Anthony Towns pra frente, tanto do Curry quanto do Jaylen Brown. Você concorda? Sim. Obrigado. Apesar de não querer. Também queria não concordar, eu não quero cara. concordar, mas... Eu também queria não concordar, mas eu acho que o Karl Anthony Towns chega melhor pros playoffs do que o Steph Curry. O Karl Anthony Towns agora tá no top 10 de MVP, né? Tá nessa discussão de top 10. Acho que ele saiu, cara. Inclusive, o Curry agora entrou nesse top 15. Esse top 15 aí de MVP Leather também, né? Bastante. Vamos agora com o Calvo. Trae Young, cara, eu vou te falar. Ele tem uma queda de pontuação que algumas pessoas levam como uma queda de rendimento dele, mas eu vejo de outra forma. Eu vejo ele aprendendo a ser um armador de verdade. O Trae Young está com 24 pontos, 3 rebotes, 11 assistências por jogo. Inclusive, ele lidera a liga em assistências e é a primeira temporada da carreira dele com mais de 10 assistências. Então, é o career high de assistências, 11.4.
Absurdo, hein? Temporada passada foi 10,8, então 1,6 a mais, mas igual você falou, meia assistência. Meia assistência a mais, mano, pra um coisa. cara que já é passador como ele é. Tipo, em E que, com- em que parte do jogo ele acha meia assistência a mais? E tá com um ligado? time limitado, né? Que o melhor jogador, limitado. o melhor co-estrela dele é o Jalen Johnson, que machucou. E ele ainda conseguiu com- ter umas médias muito Tá boas. aí E, cara, com ele o teve... Levert agora. E, cara, é o único jogador da liga hoje que consegue fazer um jogo de 20 pontos, 20 assistências, é o Trae Young. Concordo com Assim, tem, obviamente, o Nikola Jokic fez isso, com o triple-double de 20, 20, 20 que ele fez. O Luka também pode chegar nisso se ele tentar. Mas o cara que eu falo assim, qual vai ser o próximo jogador a ter um jogo de 20 pontos, 20 assistências, eu vou com o Trae Young. Sim. E eu sinto, cara, que a queda de pontuação dele não é um negócio de, ele continua tentando pontuar, mas não consegue pontuar. Não, é que ele achou outras formas de pontuar, que é encontrando companheiros de time, assim. Eu não sei explicar, mas eu acho que ele consegue fazer o time jogar melhor esse ano. Mas entendeu? Eu não tô falando tô nem falando de assistência. Eu tô falando de rodar a bola, de fazer o time jogar. Mas, assim, de fato, essa é a pior temporada de aproveitamento de quadra dele. 41%, que é o pior. Isso é um ponto relevante. E também... Mas qual é a média dele normal, por exemplo? O ano passado era 43%, 43%, 46%, 44%, Margem de erro ali dos 43%, 44%, 41%. 3% faz uma diferença. Faz, né? No longo prazo faz. Só que é o que eu tô te dizendo, assim, eu sinto que ele impacta de outras formas dentro de quadra, entendeu? Bom jogador em frente ao JJJ. Com certeza. E talvez na frente do Kawhi, cara. Será que o Kawhi despenca desse jeito? Não sei. Cara, que o Trae é discutivelmente o melhor armador da NBA hoje. Ele é melhor que o Kawhi. Ele é melhor que o Kawhi. Ele é melhor que o Kawhi. Pode colocar ele... Vamos descer o Kawhi? Vamos descer o Kawhi. Como que o Kawhi foi de craques Deixa o Trae Young ali. Deixa o Trae Young onde tá. Ou não? Não, mas eu acho que nós ia colocar o Trae em frente do Kawhi. Em frente ao Kawhi. Só que embaixo? Ou você acha que o Trae tá acima do Jaylen Brown? Traz o... Não, Jaylen Brown é melhor que o A produção tá ficando puta. Coloca o Kawhi um pouco pra lá. Coloca o Trae Young entre o Jaylen Brown e o Kawhi. O Kawhi vai ficar... Vai acabar lá nos piores. Mano. Você começou nos craques, foi pra cima da média. Kawhi é o Botafogo de 2023, mano, do bagulho. E agora nós temos James Harden. James Harden, 23 pontos por jogo, 6 rebotes por jogo, 9 assistências. Mano, assim, eu sou muito puxa-saco do Barba, então assim, eu não quero nem falar, mas eu gosto muito dele. Eu ainda acho que o Kawhi é melhor que ele. É melhor, mas chega melhor pros playoffs? Considerando a temporada inteira. Cara, o Harden perdeu poucos jogos essa temporada, né? O Harden está com 68 jogos. Isso, perdeu pouquíssimos jogos nessa temporada. Não perdeu. Se acostumou a jogar com esse time do Clippers. Esse time do Clippers fala a língua dele. Ele claramente reencontrou o basquete dele. Eu vou colocar o Harden em frente do Kawhi, só porque... Kawhi. Vamos descer esse Kawhi aí, mano. Só porque o Kawhi, ele jogou 23 jogos e o Harden 68. Então ele literalmente jogou o triplo de jogos. E se o Clippers está onde eles estão hoje, é mais por causa do Harden do que o Kawhi. Concordo. Vamos ser sinceros. Plenamente concordo com você. Eu acho que o Kawhi ali tá bem, viu? O Kawhi não chega com essa... Eu dei essa moral pro Kawhi porque realmente... Eu não esperava que ele voltasse bem. Você esperava? O Kawhi literalmente estava em craques, agora está Mas você esperava que o Kawhi... Em último lugar do bom jogador. Você esperava que o Kawhi... Na hora que a gente avaliou o Kawhi, a gente tinha avaliado um universo pequeno. Sim. Né? Sim. E o Kawhi voltou bem pra realidade dele, porque a gente espera dele. Só que não dá, né? James Harden coloca ele... Aí é bom. Ele tá um pouco atrás do Trae Young. Mas tu acha que a temporada... Ele chega pior pros playoffs do que o Jaylen Brown, por exemplo? Cara, o Jaylen Brown tá fedendo, cara. Jaylen Brown tá fedendo. Tá fedendo. Tá fedendo. Vamos puxar o Jaylen Brown pra baixo. Calma aí. O do meio ali, o de verde, puxa pra baixo. Ele vai ser o primeiro dessa terceira ali. Dessa quarta ali. E aí o resto puxa pro O foda, igual eu falei assim, últimos 3 jogos do Jaylen Brown, nesse momento que nós estamos gravando isso, 10 pontos, 9 pontos, 8 pontos. Não, ele tá num mês meio complicado. E o Marcos tá ficando puto com ele dia após dia. Então vai ser difícil a gente puxar pro lado do Jaylen Brown. Até o torcedor do Celtics não tá conseguindo dar a moral pros caras. Sengun, 19 pontos por jogo, 11 rebotes, 5 assistências. O Rockets é o segundo colocado no Oeste, no momento que nós estamos gravando isso aqui também. E, cara, o Sengun é o melhor jogador desse time. É? Eu acho que é o... Jalen Green?
Amen Thompson. Então, cara, eu acho que Amen Thompson, assim, ele eu tem... vendo esse time, mano. O Amen Thompson faz tudo. Não, ele realmente faz tudo, mas ele tem jogos também que ele faz nada. Sim, sim. Igual ele tem aqueles jogos ali que é 6 pontos, 2 rebotes, 2 assistências. Mas o Sengun é mais consistente e o ataque do time é em volta dele. Cara, sabe o que é? Assim, quando eu penso em playoff, jogador bom pra chegar em playoff, eu penso na margem de explosão que ele tem. Eu não vejo o Sengun metendo 35 pontos num jogo de playoff, mas nem que a vaca tussa. É porque... Gostou? Nem que a vaca tussa. É porque eu tô olhando os últimos 5 jogos dele, 18 pontos, 17 pontos, 8 pontos, 22 pontos, 13 pontos. É isso que Você ele não pode entrega. ter um jogador... E ele é consistente, ele é um bom jogador, pela idade, inclusive, é impecável. Nos últimos 5 pra ter um jogo de 8 pontos, um jogo de 13 pontos. A questão dele é essa. Bom jogador. Não sinta essa explosão. Que, cara, eu vou te falar, eu sinto em todos os jogadores ali acima do bom jogador. Até o Jaylen Brown, que a gente tá aqui cornetando, eu acho que pode chegar nos playoffs, de repente, explodir num jogo e meter 35, 40 pontos. O Sengun ele vai fazer isso. E o Sengun não vai fazer isso. Concordo. Eu acho que todos os jogadores ali, cara, todos acima do bom jogador pra cima, vão fazer isso. Então eu acho que o Sengun tem que entrar nos piores ali, cara. Os piores já, de cara? Na lata? Acho que sim, mano. Acho que sim. Não, mano. Você acha? Cara, Os piores, assim, de graça? Pô, falei que ali primeira. ali eu tô vendo um cara que Eu tô vendo um cara ali que é fortíssimo concorrente, e outro também que é forte. Não, bom jogador. Bom jogador. Vai ter gente pior ali, vai. Tem um sim. nome ali que eu falo assim, mano. Não, tem 2 ali que, pô, pelo amor de Deus. Sengun ou JJJ? Sengun, JJJ. Cara, pela experiência do JJJ, eu confio no JJJ. O JJJ tá aparecendo aí bem há 5 anos já, né, mano? É um tempo considerável, já tem uma carcaça de playoff também. Vamos colocar o Jimmy Butler no último lugar? Eu não acho que ele vai cair pra esse último jogador, lugar, não. De bom jogador? Ah, pode ser. Porque o Kawhi é melhor. Eu prefiro o Kawhi. Eu prefiro Kawhi, o Sengun boa, também, em vez do... Boa. Inclusive, se o Sengun estivesse no Warriors, seria um time muito equilibrado. Com certeza. Meio que o ponto fraco deles é o Sengun... Bom jogador. Bom jogador ali, tranquilinho. E agora o Anthony Edwards pode colocar ele ali entre os craques na frente do LeBron e do Kevin Durant. Anthony Edwards está numa ascendente absurda na carreira. Eu acho que ele vai chegar aos 30 anos sendo o melhor jogador do mundo. Vai ser a cara desse basquete americano nas próximas... Tá prometendo na próxima tudo. década. Tô prometendo não, vê as estatísticas dele. Vê o crescimento da eficiência dele. Jogou 70 jogos Perfeito. na temporada. Não perde jogo. 27 pontos, 6 rebotes, 5 assistências. 27 pontos de média. 27 pontos de média. O melhor aproveitamento dele de bola de 3, eu acho que ele já tá batendo quase 40%, se eu não me engano. Ele está com... Muito bom. Muito bom. Aproveitamento dele de quadra em geral está... Que porra é essa? 44%. Então, Perfeito, 39% de bola de 3. É o melhor aproveitamento da carreira dele. Um dos melhores defensores no 1 contra 1 que a gente vê nos playoffs. Ano passado foi o que limitou seus adversários a média de pontos também, 27,3. Ano passado foi o jogador que limitou seus adversários a menor média de pontos, menor aproveitamento nos playoffs. Você em frente o LeBron e o Kevin Durant. Pra esse ano sim, cara. Eu tô te falando, o Anthony Edwards vai destruir nesses playoffs. Eu não vou discordar de você que eu realmente... Cansou? Não, é porque assim, eu acho que, cara, assim... O foda é que LeBron e Kevin Durant, Steph Curry, esses jogadores, assim, é tanta história, nostalgia. Cara, eu mas acho se nós que o ver LeBron... assim, hoje, agora mesmo, eu sei, de fato, se o Lakers ligar pro Wolves hoje e falar assim, você troca o LeBron pro Anthony Edwards, o Wolves vai falar não. Concordo. Eles nem trocaram o Luka. Concordo. O Wolves literalmente acha que o Anthony Edwards é melhor que o Luka. O Anthony Edwards tem 23 anos. Mano, o pessoal esquece isso. Ele é foda. Tratam ele como se ele tivesse a idade do Tatum, do Luka. Ele tem 23 anos, mano. 23 anos. Eu vejo, assim, eu acho que esse playoff vai ser o playoff dele, cara. Tô te falando. Eu tô com essa sensação com esse Minnesota Timberwolves e com ele, que eu posso estar muito errado, vocês podem rir da minha cara depois. Quem não confia no Anthony Edwards, comenta aqui embaixo. Quem confia, comenta aqui embaixo. Eu acho que o foco desse playoff vai ser ele, o desempenho dele, cara.
tanto pela atenção da mídia americana, de tentar procurar essa nova estrela americana, eu acho que ele vai realmente tomar as atenções aí. E eu acho que ele, nessa temporada, ele foi, pela primeira vez na carreira dele, ele foi cornetado pelas pessoas, porque ele saiu e falou assim, eu não quero receber marcação dupla, meio que a galera começou a chamar de chorão, porque ele tava reclamando, o Shai ganha tantas faltas e eu não ganho. Então a galera meio que, pela primeira vez, todo mundo tava hypando ele, e essa temporada a galera meio que teve alguns motivos pra criticar ele. Então eu acho que isso também motivou ele. Não, ele foi notório, assim, depois a mudança de comportamento dele depois daquilo ali. E ele meio que parou de conversar tanto e só jogou bem, e o cara tá jogando bem. Sim. Agora nós temos Bam Adebayo. Bam Adebayo, 17 pontos por jogo. Estamos o quê? 2020 isso aqui? Eu Adebayo ali, 2021 aqui. Bam Adebayo, 17 pontos por jogo, 10 rebotes, 4 assistências. Me desculpa, Adebayo. Desculpa. Adebayo pode botar ali. Não vou me propor discutir. Pode botar, que isso? Vai estar na frente de quem ali? Cara, um bom ponto que você usou pro Sengun é a mesma coisa do Adebayo. Você vê o Adebayo, assim, carregar um time pra uma vitória? Nunca. É o jogador que Adebayo, mano, com todo respeito, eu tinha muito mais expectativa dele ali em 2020, 2023 que seja. Você tinha muito mais expectativa em cima dele. Se tornou um pivô molenga, soft, sabe? Que não me agrada. Não me agrada o Bam Adebayo, infelizmente. Ele não atingiu o que eu esperava dele. Olha, eu vou falar dos últimos 5 jogos dele. Ele teve um jogo com 11 pontos, um com 16 e um com 12. Sendo que o Adebayo não entra na mesma coisa do Rudy Gobert. Eu acho que você tá sendo injusto com o Rudy Gobert, o melhor defensor da história da NBA. Você tá sendo injusto de colocar ele no mesmo nível do Adebayo. Porque o que o Rudy Gobert não soma no ataque, ele soma na defesa. O Adebayo soma na defesa, o que ele não soma no ataque? Ele é um bom defensor. É um bom defensor, mas no nível do Rudy Gobert? Não. Você tá jogando... Mano... Eu sou Minnesota Timberwolves. O Adebayo, nas últimas 5 temporadas, ele ficou em top 5 em Defensive Player of the Year. Isso é forte. Sabe qual posição que o Rudy Gobert ficou? Primeiro lugar. Porque enquanto eu falo isso, eu fico pensando assim, esse prêmio não vale nada, porque o Rudy Gobert ganhou. Às vezes a gente tem que tomar uma decisão pra nossa vida, mano. Ou os prêmios valem, ou eles não valem. Se não valem, então vamos fingir que não existe. Ele é bom defensivamente. Ele é bom. Mas esse debate sobre os prêmios é válido, porque a gente é engraçado, né? Às vezes a gente critica, mas quando é a nosso favor, a gente usa a favor. Eu tô aqui usando a favor. Mas assim, cara, assim, o Bam, eu já falei isso várias vezes, o Bam é o max contract que eu não gostaria que meu time pagasse. Sabe assim, é o cara que tá demandando 50 milhões por ano. Perfeito. E eu tô puto que esse é o cara que eu tenho que pagar 50 milhões. Quando você olha igual Anthony Edwards ganha menos que ele. Pô, isso é absurdo. Sabe? Quando eu penso que, cara, o Karl Anthony Towns ganha mesmo que ele, mano. Pô, o Karl Anthony Towns é muito melhor que o Bam Adebayo, cara. Pô. Muito melhor. Nem se compara. JJJ é muito melhor. Cade Cunningham. Cade Cunningham, 26 pontos por jogo, 6 rebotes, 9 assistências. Vou te falar, maluco. Pode colocar o Cade Cunningham na frente do queridinho dos Enzos, Steph Curry. E últimos 3 jogos dele, 35 pontos, 25 pontos, 24 pontos, triple-double, 2 jogos atrás, 38 pontos, 4 jogos atrás. E o Cade Cunningham sempre foi bom, né, cara? Assim, não é que surpreende ele estar indo bem nessa temporada, longe disso. Mas, cara, eu até lembro do dia, o Barba, meu amigo, chegou e falou, não, vou entrar aqui, botar tanto de dinheiro aqui que o maluco vai fazer o triple-double. Eu falei, pô, você tá maluco. Não, vou meter todo jogo, uma hora ele vai, uma hora vai. Mano, demorou 3 jogos e saiu o triple-double dele. Então, eu desconfiei dele no início. Eu fui um dos que desconfiou. Ele começou a enfileirar triple-double, mano. Cade Cunningham. 23 anos também. 23 anos de idade. Ele e o Anthony Edwards tá ali. Num time que não é isso tudo, né? A gente fala desse Detroit Pistons. Isso é uma coisa que eu falo assim, mano, ele fica com média de 9, 10 assistências quase todo jogo. Detroit Pistons, e ele mano. tá passando a bola pra quem? O Duran. Pois é. Então, eu acho que o Cade Cunningham tá se credenciando bem aí. Olha... E você colocou ele em frente do Steph. Eu acho que ele tá à frente do Steph, mano. Ele chega melhor que o Steph pros playoffs, sim. Eu não duvido o Cade Cunningham. Sabe o que é insano? Se você olhar... Eu não posso duvidar disso, mano. Assim, ele tem média... Todas as médias dele é melhor que o Steph Curry. Não. Todo aproveitamento... Muito mais novo. Ele joga mais jogos. Né? Assim, ele é mais... Eu vou te falar uma coisa. Presente na quadra. Tá se desenhando um Knicks e Pistons nos playoffs. Cara, o Knicks é especialista em dar palco pra maluco.
E esse vai ser o maluco do pedaço. Exato, é o maluco da vez, Cade Cunningham. Vai meter 40 na nossa cabeça todo jogo. Aí vamos ficar até... Já tô até prevendo a piada que eu vou mandar. Cadê o Knicks? Cade Knicks, entendeu? Eu já tô sentindo o hate das pessoas que estão assistindo a gente, só olhando que nós colocamos Cade Cunningham em frente do Steph Curry. Mas igual eu falei assim, se você for olhar, o Cade Cunningham tem médias em todos Tudo. estatísticas melhor Eu que ele, jogou mais desafio jogos que um ele. fã do Steph Curry, olhando no olho dele aqui agora. Desafio você, fã do Stephen Curry, provar que o Curry chega melhor nos playoffs que o Cade Cunningham. Se você provar isso nos comentários, a gente grava um vídeo de errata, pedindo desculpas. Cara, nós estamos cogitando o Cade Cunningham de All-NBA First Team. Ele tá nessa discussão literalmente agora. Pois é. Se... E eu garanto que ele vai estar em um All-NBA ranking acima do Steph Curry. Estará. Garanto. Não vamos deixar nostalgia e histórico afetar nossas mentes, claro. Damian Lillard. Cara, eu vou te falar, o Damian Lillard é um jogador Caso que é curioso. muito difícil de eu falar. Porque se tem um time que eu não me interessei em assistir esse ano foi o Milwaukee Bucks. 25 pontos por jogo, 5 rebotes, 7 assistências. Quantos jogos do Bucks você viu esse ano? Ele jogou 58 jogos. Quantos jogos do Bucks eu vi? Cara, os 4 contra o Knicks. Eu ia falar igual 6, 7. Não sei, cara. Os 3 contra o Celtics. Se eu vi mais de 10 jogos do Bucks, eu me surpreenderia de verdade. De verdade mesmo, porque... Eu vi aquele último contra o Warriors que Cara, o Giannis literalmente joga sozinho. É insano, mano. É bizarro. Até o Lillard, E cara. o Lillard soma... Você vê que até expressivamente nas estatísticas, você vê ele até somando. Mas quando eu paro pra ver esse time jogar, e foram poucas vezes, torcedor do Milwaukee Bucks, queremos você aqui nos comentários falando se isso é verdade ou não. Parece realmente isso, cara, que ele soma em ponto, mas no coletivo você não vê ele tendo qualquer impacto. Eu vou falar os últimos 5 jogos dele. 16 pontos, 19 pontos, 25, 22 e 15. Sim. Mas, assim, eu não acho que essa queda seja tão considerável assim, considerando que ele deixou de ser o principal. De 5 jogos, só 2 com mais de 20 pontos, pra você ser... E lembrando que você está em um time que você tem a luz verde. Exato. Você literalmente carrega a bola. Exato. Você tem a luz verde e você vai só 15, 16 pontos. Sim. Então, qual é a média dele? Porque se você pegar a média, eu acho que ele tem uma média até expressiva. 25 pontos, tá vendo? Mas ele tem uma média Mas ele expressiva. tá caindo nesses últimos... É tá isso numa que eu tô falando. queda. Normal, tá todo mundo caindo um pouco também nessa reta final de temporada, até dou esse crédito pra ele. A questão é que mesmo pontuando, ele parece não impactar em nada no time, cara. Parecem pontos vazios, sabe? Sim. E não é algo que eu espero de um armador de elite. Fraco não é o que eu espero de um armador de elite, que joga com o Giannis Antetokounmpo. A gente esperava que a dobradinha deles dois fosse um negócio meio Kobe Shaq, pô. Sim. Quem é melhor? Assim, na cima da média... Atrás do Harden. Eu ia falar, na cima da média nós temos 4 armadores seguidos, né? Que é o Cade, Curry, Young e o Harden. Ele tá abaixo de todo mundo. Bota ele no bom jogador na frente de todo mundo, pode ser? Pode ser. Ainda quero dar uma moral pro Dame Time, ainda acredito no Dame Time, quando a gente entra no mérito de um jogador que pode explodir pra 35 pontos. Ele tem que estar nessa lista, não dá pra tirar. Se o Giannis for parado, se o Giannis for parado em um jogo, ele vai meter 50 pontos. Ele consegue meter 50. Se pararem o Giannis, ele sobra pra fazer 40, 50. Agora nós temos o Devin Booker, que jogou 66 jogos, 26 pontos por jogo, 4 rebotes, 7 assistências. É uma temporada boa do Devin Booker. Eu acho que boa temporada. Nesses últimos jogos, isso que é insano, últimos 5 jogos, 19 pontos, 17 pontos, aí 41, aí 27, aí 19. Então oscila bastante. É um jogador que, igual eu falei assim, ele e o Kevin Durant não agrega pra eles que eles jogam no Suns. Então ele joga no Suns, o time é ruim, ninguém quer assistir, mas ele tá tendo uma temporada boa. Ele tem uma temporada boa, cara, ele joga bem, mas é uma situação até parecida com a do Lillard. Parece que não agrega ao time. Eu acho que, cara, no futuro, o Phoenix Suns vai olhar pra troca que fez pelo Kevin Durant e vai se arrepender. Com certeza. Principalmente porque a troca pelo Durant não permitiu que o Booker tivesse o espaço e a luz verde para ser o principal jogador do time. Porque você vê que ele tem números para isso. Essa melhor análise que eu ouvi de você nos últimos... Então tem alguma coisa errada, eu tô fazendo alguma coisa muito errada aqui hoje. É a melhor coisa que você falou nos últimos 30 dias. Eu tô fazendo alguma coisa muito errada aqui hoje, eu tenho que mudar minha forma de fazer jornalismo aqui. Não, continue assim. Não gosto. Devin Booker... melhor que o Lillard? Sabe qual é o problema? Eu acho que sim. O Booker não vai chegar nem nos playoffs.
Mas vamos lá. Não, vai sim, vai sim. Vai sim. Olha, Vai pegar aquela última vaga do 10º lugar. eu vou botar ele na frente do Lillard, sim. Eu também acho. Porque, como eu te disse, eu acho que a expectativa em cima do Lillard era muito maior do que ele tá apresentando. Era maior. E não de impacto individual, mas de impacto coletivo. O Booker, eu vejo um pouco menos. O Booker pontua melhor e distribui o jogo melhor do que o Lillard. Nesse momento, nessa fase da carreira do Lillard, o Booker é melhor que ele. Fato. E tá chegando melhor assim, pra pós-temporada, mano. É isso que a gente tá avaliando aqui. Quem tá chegando melhor agora pra pós-temporada? Por isso que eu tava até olhando assim, ele ou James Harden. Não, eu vou de James Harden. Você vai de James Harden? James Harden. Cara, eu já te falei, eu sou defensor desses Clippers. Eu sei. Eu sou defensor desses Clippers. Você vai tatuar Norman Powell na bunda se eles ganhar o título. E vou correr pelado na Paulista. Olha, isso é minha coisa, tá? Então não vai roubar meus... Pra quem não sabe, o Marcos, quando o Boston Celtics foi campeão, saiu correndo pelado na Avenida Paulista. Eu faço de novo. Não, foi quando nós batemos 1000 likes pela primeira vez no live. Tá vendo as coisas que nós fazíamos antes? Agora nós batemos 1000 likes, é uma dancinha boba. Pô, agora a gente quer 5 mil, paizão. 5 mil likes. 5 mil likes. Deixa aí nos comentários. O Marcos corre pelado de novo. Dessa vez, sem cueca. Sabonis, 60 jogos, 19 pontos por jogo, 14 rebotes, lidera a liga em rebote 14 e 6 assistências por jogo. Quase um segundo maior número de triple-doubles na temporada dele. Claro, o Jokic é em primeiro, o Sabonis em segundo. Cara, o Sabonis é outro jogador que, assim, olha esses últimos 5 jogos. 8 pontos, 16 pontos, 6 pontos, 12 pontos. Eu não vou contar o último, que era 1 ponto, só porque ele foi sair do jogo machucado. Mas 8, cara, eu vejo o Sabonis 16, como algo 6, muito parecido 12. com o Sengun, só que mais velho. Assim, eu vejo os dois muito próximos. Eu vejo eles próximos do Paul Gasol também. Eu já falei isso várias vezes. Eles três, pra mim, são familiares, são parentes. Eu acho que o Sabonis nem vai chegar nos playoffs também. Tem esse pequeno detalhe. Ele vai cair no play-in. Não, o Dallas que vai sair. Mas play-in, eu tô falando do play-in. Ah, Depois vai ser eliminado do play-in. Provavelmente você vai estar assistindo isso na semana do play-in, se eu não me engano. Galera, nós estamos pegando os 10 times do play-in. Não do playoffs, né? Que é os 8 que nós não Você tá sabemos pegando quem vai todos ganhar. os times que tem chance de ir pra pós-temporada, porque a gente quer fazer uma avaliação geral mesmo, não só dos playoffs exatamente, mas de quem tá chegando melhor nessa reta final de temporada. Kings né? não passa ali. Quem vai passar Não ali vai é passar. o Clippers e o Wolves. Então, o Sabonis, mano, mesmo que ele fosse aos playoffs, eu não veria ser nesse cara que vai ser dominante. Eu acho que o Sabonis, ele tá no time errado. Eu acho que o Sabonis, num time como o Rockets, por exemplo, estaria rendendo mais que o Sengun. Ele já rende muito no Kings. Eu acho que o Sabonis é melhor que o Sengun. Não, ele é, óbvio, ainda, né? Não sei daqui a 5 anos. Quem que você prefere no time, JJJ ou Sabonis? É difícil porque são caras diferentes, né, mano? Assim. Eu fiz essa comparação por causa da posição, né? Os Sim, dois sim, são pivô, mas eles são muito pivô, né? diferentes, assim. Tipo, o JJJ vai te dar defesa, né? O Sabonis não te dá defesa. Não Eu dá. coloco o Sabonis em frente, Kawhi, atrás do Pode JJJ. ser. Boa, excelente temporada do Sabonis, inclusive, tá? Vamos subir o Booker? Só porque vamos ter que criar espaço ali. Tá, sobe o Booker. Porque tem uns jogadores ali que Mano, vamos descer o Jimmy Butler. Porque... só podemos colocar 3 ali. Desce o Pode Jimmy descer o Butler. Jimmy Butler. Vamos ser sinceros. Vamos descer o Jimmy Butler. Desculpa, Warriors Nation. Sobe Dubnation. o Booker Dumbination. atrás do Harden. É isso aí. E agora nós temos Donovan Mitchell. Crack. Mitchell, 65 jogos, 24 pontos por jogo, 4 rebotes, 5 assistências. É o melhor jogador do melhor time do leste, segundo melhor time da liga. Mas, cara, assim, com um talento só ele, eu não coloco ele no... Eu prefiro o Karl Anthony Towns do que o Donovan Mitchell. Não sei. Nessas horas eu fico confuso se você também não fica fazendo bait comigo aqui. Não, eu não fico. É porque, assim, mano, eu acho que o time do Cavs é muito bom, mas é muito completo e é Mas muito é que tá. bem balanceado. Sabe? Não tem Porque agora, cara, você vê... Pô, Donovan Mitchell, até os números dele falam cara, um pouco sobre isso.
Mas é que tá, eu ia até entrar nesse mérito dos números. Olha, os últimos 5 Fala jogos os do números Donovan... primeiro. A média dele é 24 pontos por jogo, 4 Excelente rebotes, 5 assistências. Excelente média. Últimos 5... boas médias. Últimos 5 jogos, 16 pontos, 7 pontos, 26 pontos, 18 pontos, 23. 16, 7, 26, 18, 23. Então, assim, você... Cara, imagina o Tatum com um jogo de 16 pontos, 7 pontos, 18 pontos. Imagina o Anthony Edwards com um jogo de 16 pontos, 7 pontos. Eu vou te falar, no início da temporada isso me incomodava profundamente. Ver o Donovan Mitchell, que supostamente é aquele cara de 30 pontos por jogo que a gente esperava dele, né? Quando ele jogava no Jazz. Até nos primeiros momentos dele no Cleveland Cavaliers, a gente esperava que ele fosse esse cara de uma pontuação altíssima. Mas eu vou te falar, cara, eu fico um pouco receoso. E agora, falando sério mesmo. Falando sério. Cara, não tô nem falando pra render esse debate, não. Eu acho que o Donovan Mitchell ele é subestimado por estar sendo um jogador de função. Às vezes a gente subestima alguns caras que tem uma queda de números ou que não tem os números que a gente espera, porque ele tá ali cumprindo função. O time não precisa que ele faça 30, 35 pontos. E se ele fizesse 30, 35 pontos, possivelmente o time perderia. Entende? É um bom ponto. Esse tipo de coisa me incomoda às vezes na nossa avaliação. Nossa, eu falo você, a galera, a imprensa, a torcida como um todo, de achar que números vão dizer tudo sobre um cara. Cara, o Donovan Mitchell, se ele não tiver no first team desse ano, é um absurdo. É um absurdo. Ele tá... Colocando, cara, a gente outro dia teve esse debate no live show, gente, toda segunda e quinta a princípio, mas pode ser segunda, quarta e sexta durante os playoffs. Comentem se vocês querem 3 programas ao vivo por semana aqui embaixo. A gente comentou, falando sobre, será que o Jalen Brunson, o Cade Cunningham podem pintar nesse first team? Quem mais pode... Cara, desculpa, ninguém tem mais credencial que o Donovan Mitchell, que é o armador do melhor time do leste, que é o melhor nome do melhor time do leste, e que, tá comendo a bola, cara. Se ele não faz 35 pontos por jogo, o impacto coletivo que ele tem é muito maior do que isso. Ou você não acha? Você acha que o Karl Anthony Towns impacta mais coletivamente do que o Donovan Mitchell? Sim. Eu acho que se você tirar o Karl Anthony Towns do Knicks e tira o Donovan Mitchell do Cavs, eu ainda acho que o Cavs é um bom time e eu acho que o Knicks cai muito. Sabe assim, eu acho que o Knicks depende muito mais do Karl Anthony Towns do que o Cavs depende do... Mas você acha que isso diz mais respeito a eles ou aos times? Porque o Knicks, o Knicks é uma carroça. Não, cara, é a mesma coisa com o Tatum, né? Tira o Tatum do Celtics, o Celtics aí não vai jogar bem. O Knicks é uma carroça, o Knicks não tem um pivô reserva. Se tivesse um Hartenstein no banco, o Karl Anthony Towns não faria essa falta toda. Hartenstein eu posso estar exagerando, porque o Hartenstein ele é mais um jogador defensivo e tudo mais. Mas, cara, eu não sei, não vejo, não, o Karl Anthony Towns acima do Donovan Mitchell. Pela primeira vez eu não tô sendo clubista em relação ao Donovan Mitchell. Sempre corneto, sempre zoou. Coloca ele em cracks, então. Coloca ele em cracks. Atrás do Durant. Sim. E o Evan Mobley agora, porque assim, às vezes eu fico debatendo quem é mais importante pro Cavs, se é Evan Mobley ou é o Donovan Mitchell. É o Donovan Mitchell. Eu sei. Coloca o Evan Mobley. Eu adoro pilhar aqui, falando que o Mobley é muito mais importante. Mas vamos ser sinceros, gente. O Donovan Mitchell tá fazendo uma temporada espetacular, sabe? E Evan Mobley, só pra dar estatística pra vocês, 64 jogos estão nesse momento, 19 pontos, 9 rebotes, 3 assistências. Assim, basicamente é uma temporada de destaque dele. Sim. É um dos candidatos a defensor do ano. Não, ele é um pilar defensivo absurdo nesse time do Cavs. Eu já falei que quando ele não joga, o time sente demais a ausência dele, sabe? Mas, não dá pra falar que ele é mais importante do que o Donovan Mitchell nesse time. E, cara... Bom jogador em frente ao JJJ. O que você acha? Antes, porque o JJJ ofensivamente eu acho mais eficiente, melhor do que o Mobley. Sabonis ou Mobley? Mobley. Aí eu iria de Mobley. O Sabonis não defende. Pode colocar no meio, então. Sabonis não defende. Giannis, já posso falar, um dos melhores. Eu acho que esse fecha o top 5 da NBA. Aí nós podemos debater quem nós descemos ali. Vamos lá. Jamoran, então, é o próximo. nem falou nada. É que assim, a gente vai debater os melhores, né, daqui a pouco, quando a gente for finalizar a lista. Jamoran, 43 jogos, jogou... É um que eu já sei que você vai falar mal por causa da pontuação. Mano. 22 pontos por jogo, 4 rebotes, 7 assistências. Vou falar dos últimos 5 jogos dele.
Que nós estamos falando como que eles estão entrando nos playoffs. Claro. E isso vai mudar tudo. Muda. 44 pontos, 28 pontos, 29 pontos, 32 pontos, 31 pontos. Então, literalmente, um dos jogadores mais quentes na NBA nesse momento. Ja Morant E o JJJ continua apontando bem nesses jogos, só tinha queria ter certeza. Ja Morant, pra mim, fica atrás ou na frente do Trae Young. Eu tô ali na minha cabeça quem é melhor, Trae Young ou Ja Morant. Cara, eu tô desenhando 45 cenários diferentes na minha cabeça e nenhum deles o Ja Morant tá atrás do Curry. Desculpa. Nenhum deles. Então você tá falando que ele é Na melhor. frente do Curry. Cara, o Ja Morant, ele... É até bom você ter trazido esse volume ofensivo maior dele nesse mês de março. É porque Ele teve uma começou queda de o ano, pontuação, sim. Teve Só que problemas. eu já apontei várias vezes aqui. O Ja Morant, ele não tá sendo mais aquele jogador de impulsividade. Ele precisou readequar o jogo. Isso foi uma ordem médica mais pra ele. eficiente. É uma ordem médica pra que ele dancasse menos, né? Poupasse o joelho dele. Pra que ele pudesse ter uma carreira mais longeva. Então, era normal que o Ja Morant tivesse essa queda de produção. E mesmo assim, ele continuou sendo um pilar do Memphis Grizzlies. Teve um momento da temporada que você mesmo fala, JJJ é um jogador mais importante do que o Ja Morant. Eu acho isso um absurdo. Sim. Um absurdo. O problema é que esse Grizzlies, cara, sabe jogar sem o Ja também. Sabe jogar sem o Ja. É um time coletivo pra caramba e sempre soube jogar sem o Ja. Só que quando o Ja tá em quadra, eu acho que é perceptível sim como o time melhora. Sabe quem é insano? O último jogo dele, 44 pontos, 8 rebotes, 7 assistências, aproveitamento de quadra, 77%. Olha que absurdo. Pode Literalmente, botar nos 17 craques. de 22. Craques. Aproveitamento dos últimos 5 jogos dele, 77, 47, 69, 48, craque, 45. mano. Craque. Igual eu falei, Você, 44 pontos, ó, 28 pontos, 29 pontos, 32 Você pontos, fala que 31 pontos. eu que falo besteira. Tu já falou esse ano que o Nuggets era ruim. Quebrou Eu a nunca cara. falei que o Nuggets era ruim. Eu literalmente sempre Teve falei... uma live que você literalmente falou pra mim, o Nuggets é ruim. Não, eu sempre falei Cara, que o Nuggets ia pra final. eu vou procurar esse corte, eu vou mandar pro Egídio. Eu literalmente Eu vou sempre mandar falei- pro Egídio o corte do dia que você falou isso, ele vai botar em preto e branco. Onde Você falando, o Nuggets é ruim. Onde está Nuggets é o ruim. Femi deles quando eu preciso dele? Eu O sempre Feia tava- tá aqui pra confirmar que ele tava do seu lado Fê, falando que era ruim Fê. também. Vocês dois estavam falando que era Não. ruim em novembro. Não, eu sempre falei que o Nuggets ia fazer a final Cara, com eu o vou Celtics. caçar. Ô, Egídio, eu vou caçar, Egídio, você vai botar Egídio, isso eu aí. sempre falei que o Nuggets Você ia vai botar fazer isso a aí. final Ele é com o Celtics. covarde. Eu Ele é sempre covarde. Ó, falei que o já Nuggets- Moran vai estourar nos playoffs. Você vai Eu- passar a temporada inteira falando que ele não jogava nada. Não é você que fala que O NBA Clippers- joga jogo? o Clippers não é você vai que pra fala final que do NBA Oeste. joga jogo? O Clippers vai pra final do Oeste também. nunca O falei Timberwolves isso. tá voando aí, Eu ó. nunca falei isso. O Knicks vai ser campeão da NBA. Tu vai calar a boca Olha, em muitos temas ainda até o fim da O temporada. nosso canalha sabe a verdade. Ele sabe que eu sempre tava falando que o Denver ia fazer a final com o Celtics. Aí só foi a semana ou duas semanas atrás que eu falei que o OKC me convenceu que vai pra final. Mentira. Vai ser desmentido ao vivo. Vai ser desmentido aqui na frente dos canalhas. Amanhã nós temos um live show, não vamos falar sobre isso. Né? Porque os canalhas vão Eu vou trazer a me defender. minutagem aqui, hein? Vou caçar a live qual foi, hein? Vou Caça. assistir todas as nossas lives de novembro pra achar essa minutagem. É bom que você aumenta a nossa audiência. E não pula os anúncios, hein? Jamais. Os anúncios não Nunca pula os anúncios. Nunca pula Nunca anúncios. pula os anúncios. Vamos lá com o Jalen Brunson, 61 jogos, 26 pontos por jogo, 3 rebotes, 7 assistências por jogo. Vale o Jalen Brunson, que é seu guy. Jalen Brunson chega jogando mais bola do que nunca, e é normal dele. Ele faz isso desde o Dallas, né? Ele chega na pós-temporada jogando muito mais bola do que na temporada regular, e a gente já vê esse processo acontecendo desde fevereiro com ele. Tá lesionado agora, tende a voltar só aí na última semana da temporada regular, mas mostrou com todas as letras, não sei se essa é a melhor forma de falar isso, mas mostrou de todas as formas que o Knicks depende muito dele. Eu já cheguei a falar que o Anthony Towns era o principal jogador do time, já cheguei a falar que era o Josh Hart. Cara, não dá. É o Jalen Brunson. Com certeza, concordo com você. Ele é o coração do time, o time depende dele, o time busca ele em momentos difíceis. Ele não joga desde dia 6 de março, mas os últimos 5 jogos também, 39 pontos, 25, 31 pontos, 23, 34 pontos, o cara joga muito. Craques. Pra mim, nós colocamos ele em craques. Alguém vai ter que descer, né? Mas nesse Vai. momento nós colocamos em craques. Daqui a pouco a gente ordena aquilo ali melhor também, porque acho que dá pra mudar algumas coisas ali naquela ordem dos craques, viu? Bom, Jalen Williams... Colocaria o Jalen Williams como um cara acima da média nesse momento, assim? Eu acho que defensivamente ele faz um papel Cara, muito importante. Jalen Williams, 61 jogos, 21 pontos por jogo, 6 rebotes, 5 assistências. É a segunda opção.
Foi um All-Star esse ano, Isso aí. acima da média, defende Concordo. bem. Não consigo Não colocar ele posso- na mesma prateleira que os outros ali de baixo, não. Agora nós temos Jamal Murray, 64 jogos, 22 pontos por jogo, 4 rebotes, 6 assistências. Nesses últimos 5 jogos ele até tem jogado bem. 28 pontos, 39 pontos, 10 pontos. 24, 26 pontos nesses últimos 5 jogos. Eu acho ele, cara, ele tá fazendo uma temporada até subestimada, de certa forma, porque ele volta de lesão no início, tem uma parte da temporada que ele joga sem o Jokic. Ele é o cara mais fácil de criticar. Igual, ninguém nunca critica o Jokic. Todo mundo baba o ovo do Jokic. Jokic é Deus, é Noé, é tudo isso. A única pessoa que você pode criticar ali, a segunda pessoa, se o Nuggets não tá jogando bem, é o Jamal Murray. Verdade. Inclusive eu faço isso. Com então, certeza. assim, eu sou uma das pessoas Com certeza. que faz isso. Às Então, vezes eu até às vezes sou esse porta-voz contra isso que você faz. Você sei, sempre bate no Nuggets, tá vendo? Você sempre critica o Denver Nuggets e eu tô aqui pra defender o Nuggets das suas injustiças. Vai sim. Eu tô falando o tempo inteiro. Olha, nós literalmente acabamos de gravar um conteúdo do Power Ranking dos melhores 3 times. Agora que é ser engenheiro de obra pronta, quando tava em 10º, tu falava o quê? Nós gravamos agora. E quem colocou ele... Tá, e quem colocou eles mais alto na lista? Eu. Porque eu quis fazer gracinha falando que o Knicks era favorito. Você sempre gosta de gracinha. Você tá fazendo gracinha agora? Tô nada. Tu que tá fazendo gracinha. Jamal Murray. Bom jogador, cara. Eu ia falar atrás do Jaylen Brown. Sabe qual é o problema, cara? Atrás do Jaylen Brown, será? Não, acho que eu boto à frente. Acho que a temporada dele é melhor que a do Jaylen Brown. Você não acha, não? Melhor que a do Lillard? Cara, o Jaylen... O Jamal Murray tá fazendo uma temporada muito boa, cara. Que às vezes é apagada porque as pessoas acham que o Nuggets é só o Nikola Jokic. As pessoas caem na pilha de que o Nikola Jokic nunca teve um All-Star. Como se fosse fácil ser um All-Star sendo o armador do Denver Nuggets. Mas eu ainda coloco o Dame... Eu topo o Dame, mas eu deixo ele na frente do Jaylen Brown. Você critica o Jaylen Brown toda vez, agora vai ficar chorando por causa dele. Eu, na minha cabeça agora, eu tô pensando se o Evan Mobley é melhor que o Jamal Murray. Pô, tu tá subestimando. Tô te falando, tá vendo só? Sempre tem esses teus resquícios anti-nuggets aqui, cara. Coloca o Jamal Murray em frente do... Tu teve uma infecção alimentar comendo nuggets alguma vez na vida? Fala a verdade. Talvez. Nuggets cai bem, né? Cai bem, né? Cai bem. Produção, Nuggets. Tyrese Halliburton. Vou te falar, o Halliburton é um cara que eu acho muito criticado, mano, mas... Eu entrei aqui já pensando que ele ia ser um dos piores. Mas eu acho que... Assim, você tá botando o Rudy Gobert ali, eu acho um absurdo, né? Eu quero deixar isso claro até agora. Você acha que Você tá louco de botar o Rudy Gobert ali. Mas... Halliburton, 18 pontos por jogo. Não vou entrar no mérito de pontuação. 18 pontos por jogo. 4 rebotes e 9 assistências Grande por armador. Jogo. Tá numa ascendente legal aí nessa reta jogos, final de então temporada. Mas, vendo essa lista aqui, falta tempero, né? Olha, os últimos 5 jogos dele. 24 pontos, 16 pontos, 24 pontos, 14 pontos, 14 pontos. Mas assistências. 11, 12, 15, 10, 10. Ele tá numa ascendente. Falei. Ele tá jogando bem, eu só não sei até que ponto ele pode impactar em um jogo de playoff, né, cara? Aquele argumento até que a gente já usou de que, pô... A gente também tá analisando aqui que tipo de jogador tem aquele perfil de quem vai entrar num jogo de playoff e meter 35 pontos. O Halliburton passa longe disso. Se o Halliburton fizer 40 pontos num jogo de playoffs, eu vou ficar extremamente surpreso. Halliburton, eu coloco ele... Pode ser a última do bom jogador. Última do bom jogador. Aceito. Eu não vou mais mudar. Não, nada da acima da média, nada do bom jogador. Acima da média pra baixo vai ser isso. Foda-se. Vai ter que descer um ali, né? Vai 2, eu acho. Fato. Então foda-se. Não, mas ali, o que tá ali não vamos mudar. É bom jogador pra baixo, não vamos mudar. Vai ser isso. Vamos organizar agora os craques e os melhores, que é a parte mais importante desse vídeo que tá todo mundo esperando. Exato. É organizar o top 10 jogadores. Sem bait dessa vez, hein? Não tô gostando dos seus baits. Top 10 jogadores entrando nos playoffs 2024-25. Nós temos ali 11 jogadores. Um vai ter que cair. Já vamos Pode cair. cair o Luka.
Fora do top 10? Não, fora dos melhores ali. Ah, pode achei cair que nós tava tirando um dos craques já pra... Não, vamos definir quais são os 3 que tem que ficar ali primeiro e depois decidir quem cai. Olha, Shea, Jokic... e Jokic. Falei na ordem errada. Mas eu acho que cai o Luka e o Giannis ali. Quem fica em primeiro lugar desses aí? Vamos primeiro vamos arrumar a casa. Tá. Depois a gente define. Desce o Giannis e o Luka. Desce o Giannis e o Luka. Todo mundo vai odiar a gente, mas Choro é livre. pode colocar ele em frente. O choro é livre. Coloca o Luka primeiro, aí o Giannis. Os dois, vai entrar os dois. Isso. Luka primeiro. Você acha que o Luka tá na frente do Giannis? Eu acho. eu Concordo. Eu acho também. Aí eu só colocaria o... Eu colocaria o Tem que descer um. Shea... Temos que descer um. E esse um vai ser o seu Jamoran. Vamos descer o Kevin Durant? Eu topo mais descer o Kevin Durant Vamos que descer qualquer outro. o ali. Donovan Mitchell? Pô, o Donovan Mitchell, mano. Eu falei, eu acho que a gente tá sendo injusto pra caramba com o Donovan Mitchell, mano. Eu vejo potencial nele pra explodir. Eu vejo potencial no Donovan Mitchell pra explodir pra 35, 40. Ele já né? marcou 50 pontos no playoffs, já marcou 71 É. pontos no... Não, vamos deixar o Donovan Mitchell. E o Jamoran, eu confio nele também, cara. Eu tiro o Kevin Durant ali, cara. Eu tiro o Kevin Durant. Kevin. É que eu acho que o Kevin Durant até tem essa capacidade de fazer 40 pontos. Ele também fez isso ontem. Sim. Só que eu acho que os outros ali, tipo... Pô, mano, pior que se não sobrar pro Durant, vai sobrar pro LeBron. Não, LeBron não podemos. Pô, mano, é que eu não vejo... Eu não sei, cara, até que ponto o LeBron vai impactar nesses playoffs. Cara, Mas o LeBron fica, eu beleza. desceria ou o Ja ou o Mitchell. Tem que descer um, né, cara? Eu desceria um dos dois, cara, porque assim... Ai, meu Deus. Putz. Eu desceria o Ja. Desce o Jamoran. Mas assim, eu tô sem convicção nenhuma que eu faço isso, tá? É que, cara, é real, assim, esses 11, 12 primeiros ali são muito bons. Não, é isso que eu tô falando. Assim, Muito até, acima, mano, até o muito Karl Anthony absurdos. Towns... Cara, assim, Steph Curry tá ali. Pô, Sim, o Stephen Curry, claro, olha só. Kate Cunningham talvez vai ser... O torcedor do Warriors às vezes All-NBA pode ficar revoltado com a gente que a gente tá botando o Curry ali em 15º, Pô, cara. o Jimmy Butler... Não, os seus amigos dos Warriors, tudo vão vir aqui Meus pra... amigos. Tudo vão vir aqui pra... Meus amigos. A galera da sua série, da sua escola ali, tudo vai vir aqui pra xingar a gente. Ai, meu Deus, Na vamos lá. parte dele de cima eu colocaria Shea primeiro, Jokic, aí o Tatum. Porque assim, eu acho que o Jokic é o melhor jogador do mundo, mas assim, Não, o Shea... eu vou te falar, o eu Shea deixo não me desse deu jeito. nenhuma... Eu Literalmente, deixo desse jeito. Eu deixo o Tatum na frente, o Jokic em segundo e o Shea em terceiro. Cara, o Tatum vai destruir nesses playoffs. eu também tô sentindo isso, mas assim, cara, o Shea não me deu nenhuma dúvida. Literalmente, cara, ele... Duas roubadas de bola, um toco por jogo, 33 pontos, é o cestinha da liga, assim, ele em nenhum momento ele me deu uma... Ele é um jogador mais consistente. Exato, assim... Ele e o Tatum. Na real, ele tá ali os 3 jogadores mais consistentes da liga, né, cara? O Jokic, o Shea e o Tatum. A questão é, quais desses caras, considerando também o elenco, considerando o time, considerando o que vem fazendo na temporada, quais deles têm condição de estourar nesses playoffs e ser aquele cara que, porra, no final da temporada a gente vai falar, mano, ele carregou o time. Eu iria de... Cara, o Celtics não precisa tanto do Tatum igual outros dois times precisam desses dois. Então, assim, de carregar o time... Pode ser. Igual, o sucesso do OKC, o sucesso do Nuggets, tudo depende desses dois jogadores. Por esse lado faz sentido. Então eu vou Shea, Jokic, Tatum. Igual eu falei, cara, o Shea, literalmente, nós viemos aqui todas as semanas, todos os dias, tentar achar algum tipo de defeito nele e ele não tem. E beleza, E assim, a gente tentou. e nós tentamos, assim, nós criticamos ele, ele crava falta, ele... não sei. Mas ele é muito bom, assim... E o Jokic É que eu também, não sei, assim, cara. O médio Shea, triple-double desculpa, também. aí a gente tem que entrar... Quando a gente tá numa disputa tão difícil, a gente também tem que entrar no histórico do cara. Shea não tem
um playoff impecável. Mas igual. nós estamos falando de como que eles estão entrando nesse playoff. Talvez Mas essa o Shake é a temporada. o Shake está entrando nessa temporada é o Shake que até hoje não apresentou um desempenho fora de série nos playoffs. O Tatum é um cara que entra campeão. O Jokic é um cara que entra 3 vezes MVP campeão. Isso também tem que ser levado em consideração. Você já Quem sabe é que- o jogador que está Você chegando já ali? sabe que nós vamos ter comentários aqui, mas o Jaylen Brown ganhou o Finals MVP. Mas agora eu não lembro que quem liderou o time... Eu desafio alguém passar 1 hora falando sobre basquete e não cair em uma contradição. Não, isso é impossível. 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 Né? Eu gostei vou dar dessa essa corda aí pro Shea, porque ele tá fazendo uma temporada excepcional. Tá realmente fazendo números que, porra, falam por si só. Mas eu ainda colocaria o Nikola Jokic na frente dele, pelo menos. Porque, mano, o Jokic é um jogador que vai entrar em todo jogo de playoff Eu e vai topo, fazer um triple-double. Eu topo. Você tá Com falando certeza. E isso não é o que eu acho, é o que aconteceu. É o que já sério. Não, aconteceu. Isso literalmente é fato. E pro Tatum, eu só vou deixar ele atrás do Shea, porque no playoff que ele teve, ele não foi o jogador impactante em números que a gente tá falando aqui. É. Apesar de liderar o time em pontos, Sim, rebotes sim. e assistências. Não, pois é, ele é um jogador coletivo. Pô. E esse ano ele tá sendo tanto coletivo quanto individualmente excepcional. Mas vou dar essa corda pro Shea aí e colocar o Jokic em primeiro, ele em segundo e o Tatum em terceiro. E vou te falar uma Craques, coisa, o que você acha ali da nossa embaixo, lista de craques? eu colocaria o Anthony Edwards na frente de todo mundo. O Anthony Edwards vai destruir nesses playoffs, eu tô falando isso todo dia. Eu tô avisando pra todo mundo, depois não adianta chorar. Quando o Anthony Edwards estiver metendo 40 pontos no seu time, não adianta chorar. Vamos ver se acontecer antes de mudar isso. Tranquilamente. E no final da temporada a gente vai reagir. E galera, nós vamos fazer esse mesmo tier list que nós fizemos com esses mesmos jogadores depois das Analisando Depois os das playoffs, finais. após temporada de todos eles. Nós estamos falando assim, esse ranking foi os jogadores entrando, Posso fazer mas uma pergunta aqui? temporada regular é uma coisa, playoffs é outra coisa. Sabe Então, qual é o jogador dali que tem mais chance de crescer muito? Tal de Kawhi Leonard. Tem chance de bater... ele literalmente começou como craque. né? Exato. Jogou mesmo Tem como chance bom de bater jogador. onde a gente falou que ele ia estar. Qual jogador ali de os melhores do craque você acha que pode ser mais decepcionante? Decepcionante. Donovan Mitchell. Mas o que vai ser a decepção do Donovan Mitchell? Cavs... Se ele mantiver essa média aí, vai ser decepcionante? Se o Cavs não ir para as finais da Conferência Leste, isso é uma decepção. Não, mas é decepção pra coletivo, eles. não é individual. Tô falando de individual. Individual, eu vou te falar, o Shea. Porque o nível dele é tão alto, que A se ele não expectativa é suprir tão essa grande. expectativa, já vai ser uma decepção. Se o Shea tiver um playoffs com 25 pontos por jogo, Esquece, tragédia. isso é um bom ponto. Tragédia. Então acho que o Shea... Porque que o mais tem chance Jokic de vai decepcionar entregar, o Tatum vai entregar, o Luka vai entregar, o Giannis vai entregar. O time do Giannis é uma merda, mas ele vai entregar. Eu sei que ele vai ter 15 rebotes, 30 pontos. É. O Shea tem esse asterisco, mas não é por ele, é pelo histórico, assim. E essas coisas acabam pesando, essas subjetividades acabam pesando ali na hora H, né? E dos caras que você acha que mais pode crescer abaixo dos craques é o Kawhi. Eu acho que o Kawhi pode fazer um playoff bem surpreendente. Eu acho que o Clippers pode Cara, surpreender. o Harden também, mano. Eu ia falar, os dois o Clippers em geral, eu acho que é um time que Pode surpreender. o galera não tá cogitando muito bem aí, mas pode surpreender. É isso? É isso. Gostei da nossa lista, cara. Tem algumas coisas ali que eu sei que vão dar merda. Com As pessoas certeza. vão reclamar, vão Com chorar, certeza. vão brigar. Eu gosto disso. Choro é livre. Eu gosto disso. Vem. Eu quero brigar, eu quero discutir mesmo, eu quero propor debate. Galera, Se fosse pra falar aqui o que todo mundo pensa, eu nem faria aqui. Eu nem Exato. estaria aqui. Exato. Estaria lá em São Januário. São Januário, Rio de Janeiro, curtindo minha vida, entendeu? Eu vim aqui pra causar polêmica. Exato. Galera, comente aí todos os erros, acertos que nós tivemos aí. Quem é os top 3 pra vocês? Quem é os piores 3? Eu quero ver também vocês comentarem quem são os piores 3 da lista. Porque isso às vezes é mais interessante do que os melhores. Pior que é. Porque, cara, você vai pegar ali, mano, dos craques pra cima, do 12º pra cima, mano. Pô, é muito questão de momento, timing. Se alguém chegar e falar assim, o Ja Morant deveria estar lá, beleza. O Cade deveria estar ali, beleza. O Cat deveria estar ali, beleza. O Steph Curry deveria estar ali, beleza. Tranquilo. Pra mim, assim, tranquilo 100%. E a questão de timing, o momento que a gente tá vendo de cada jogador, né? Tipo, se a gente vê, às vezes, um intervalo de 15 jogos do Jalen Brunson, mano, ano passado ele metia 40 pontos todo jogo nos playoffs, praticamente. Né? Exato.
Então é isso, galera. Deixe seu like, inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Lembrando que esses tijolados nós temos todas as quarta-feiras e também temos live shows segunda, quarta e sexta. Já estamos oficializando aqui, é a primeira vez, hein? Fica aí com a gente, estamos soltando um vídeo aí e não deixa de se inscrever, curtir, comentar, fazer as boas. Peace.